Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Rede Energia. Hoje a gente vai falar sobre como se preparar para o concurso da ANEEL. Como sempre, eu recomendo que vocês acelerem a velocidade do vídeo para utilizar melhor o seu tempo. Eu vou me esforçar para falar um pouco mais devagar, para que fique compreensível para você, mesmo que você escute duas vezes a taxa de reprodução. Em vídeo anterior, a gente comentou o quanto que ainda há muita incerteza em relação a esse concurso. Foi anunciado que será solicitado uma quantidade de vagas, mas isso já ocorreu em outros anos. Mas a ideia é como que a gente navega dentro dessa incerteza. E o melhor instrumento que a gente tem quando lidamos com o futuro incerto é o planejamento, né? Como a gente vê aí na imagem, a Bela Gil propõe substituir o medo por prevenção e planejamento. Então, o que a gente pode fazer aqui no caso do concurso da ANEEL? A gente tenta se apegar ao que há mais certeza. Quais são as matérias que com certeza vão cair na prova? E como que a gente adapta o tempo que a gente tem disponível com as ênfases do que deve ser cobrado na prova. Recentemente, eu ajudei um colega a criar um planejamento para o estudo para o Banco do Brasil. E aí a gente montou essa tabelinha aqui. O que a gente pode enxergar aí? Primeiro, quais são as matérias esperadas para cair no concurso. No caso dele, já tinha saído o edital, então não tinha mais tanta incerteza sobre o que ele deveria estudar. Na ANEEL ainda não temos edital, mas a gente tem um edital passado, do concurso de 2010. Ele serve de ponto de partida para a gente pensar o que a gente deve estudar e o que dá para adaptar, pensando que já passaram cerca de 13 anos desde o último concurso. E a gente sabe que muitas leis mudaram desde então. Mas vamos partir desse esquema fácil aqui para pensar como a gente planeja para o concurso da ANEEL. Qual foi a ideia que eu trouxe para ele? Primeiro, vamos tentar estimar quantos pontos deve cair de cada matéria na prova. Então, muitos desses conhecimentos já são facilmente compreensíveis. É normal que em provas de alto nível, como provavelmente será a prova de especialista da ANEEL, que haja uma diferenciação na pontuação das matérias. Então, a prova básica acaba tendo peso 1, e a prova específica acaba sendo multiplicada ali por 2 ou por 1,5, dependendo do caso até 3, em casos mais extremos. Isso sinaliza para você o que você deve priorizar, quanto tempo você deve alocar de estudo para cada uma dessas matérias, né? Uma dimensão que eu incluí, no caso do planejamento para o meu colega, era o nível de dificuldade percebida. Por exemplo, ele tinha ali grande dificuldade com português, principalmente as regras gramaticais, né, que parecem muito complexas. Então, você pode utilizar um critério desse como forma de ponderação para tornar aquilo mais prioritário na sua lista. Além disso, a gente computou também quantos PDFs tinham de cada matéria no curso preparatório que ele tinha comprado. Aí, a partir dessa tabelinha, a gente montou o seguinte esquema. A gente estimou quanto tempo ele tinha de estudo até a prova, que está expresso aqui em cima, pelo número de semanas. Eu converti aqui uma aproximação em termos de dias, e em outro momento a gente transformou em dias úteis também, levando em consideração quais dias da semana ele ia estudar, a gente converteu
estão em dias úteis. Aquela tabela anterior serviu de referência para a gente alocar quantas horas ele ia dedicar. No caso dele, ele determinou que iria estudar 6 horas por dia. Ele não estava trabalhando e queria dedicar, então, uma boa parcela do dia dele para estudo para concurso. Então, dada a dificuldade dele no português, a gente pode ver aqui que ele estava dedicando 2 horas numa segunda-feira, 2 na quarta e 2 na sexta. Então, 6 horas por semana ao estudo de português. Outras matérias que pareciam mais fáceis entrariam ali com menos tempo nessas relações e apareciam também sempre após as matérias mais difíceis. Então, algumas lições que a gente pode tirar aqui facilmente. Primeiro, estudar o que é mais difícil antes. Então, as dificuldades dele principais eram português e a parte de informática. Então, são as matérias que aparecem no topo aqui. Em seguida, vem as matérias que, na perspectiva dele, na percepção dele, eram mais simples. Conteúdo de vendas, conhecimentos bancários. Então, eles apareciam depois de estudar a parte mais difícil, que a sua cabeça estava mais fresca, que você ainda não está tão ansioso ou tão entediado, né? E, por fim, apareciam os conteúdos que muitas vezes eram menores ou que tinham menos cobrança, menos peso na pontuação na prova. No caso aqui era inglês e algumas leis específicas, né? Da forma que eu coloquei aqui, ele teria 2 ciclos de estudo de 3 horas, sendo que não necessariamente essas 3 horas seriam sem repouso. A gente sabe que você provavelmente vai parar para ir ao banheiro, talvez para comer alguma coisa, talvez uma pausa para descansar um pouco a cabeça. E isso vai de uma autoavaliação. Você tem que se conhecer e saber o quanto a sua mente ainda é capaz de continuar prosseguindo ali. Dentro desses blocos de estudo, eu ainda propus que ele fizesse uma subdivisão. Então, a cada hora de estudo, ele deveria dedicar ali cerca de 50 minutos de leitura ou de vídeo, sendo que o vídeo deve ser principalmente a opção se você tiver bastante tempo até a prova, ou que o assunto seja muito mais complexo. Então, no caso da prova da ANEEL, provavelmente o conteúdo específico das leis do setor, que vão ser baseado em várias leis esparsas, mas que descrevem como funciona o setor, o ideal seja que você assista mais em vídeo. E é o que a gente oferece aqui na Rede Energia. Material escrito você vai encontrar. A lei seca é de fácil acesso. Mas como você conecta a lei seca, o entendimento dos fundamentos do setor, você precisa enxergar isso. E o bom do vídeo é que, primeiro, você consegue avançar, se você já dominar aquele assunto. Segundo, como eu suponho que você esteja fazendo agora, é acelerar o vídeo e sempre pausar nos trechos mais complexos. E ele envolve toda a sua mente, né? O visual, nos esquemas gráficos que a gente vai montando aqui, a parte de texto, que a gente coloca em tópicos ou relações aqui, tabelas, resumindo, e você pode sempre complementar o vídeo com as suas anotações. Em seguida, eu coloquei cerca de 10 minutos de revisão. Na verdade, dentro desse tempo aqui, seria um tempo de você também relaxar um pouco a sua mente, parar de ler e tentar retomar, relembrar tudo que você leu, ou então revisar os outros assuntos.
Essa foi a proposta que eu tinha feito para o meu amigo, nessa estrutura. 2 blocos. Primeiro estuda português, o assunto prioritário. Depois os assuntos mais leves e o assunto de menor relevância. Faria uma pausa, talvez isso aqui fosse o período da manhã, pausava para o almoço, para ir à academia, para fazer outras coisas. E no período da tarde faria um novo bloco de português, vendas e leis. O feedback que ele me deu é que ele preferiria fazer um bloco continuado de 2 horas seguidas de português e depois para passar para os outros assuntos. Isso também é uma questão pessoal. Você pode avaliar se você sente que você rende mais fazendo um bloco único de 2 horas de estudo, às vezes seguidos ali de resolução de questões, e depois você passa para o próximo assunto, ou se você sente que você aprende mais fazendo repetições, né? Você fez primeiro 1 hora aqui de português e aí você desligou sua mente, foi estudar outros assuntos, e essa é uma estratégia de estudo muito adequada, que é provavelmente após 1 hora sua cabeça já está cansada, você já esgotou um pouco ali da sua capacidade de lidar com aquele assunto e você começa também a ficar entediado. Então você passa para um assunto novo e nesse assunto novo você consegue render melhor, né? Você tem uma novidade ali, você consegue migrar a cabeça para outro tipo de coisa, né? Muitas vezes o que eu fazia no meu tempo de estudo era partir de um assunto de lei, depois eu ia para um assunto quantitativo, que mudava completamente a lógica, né? Raciocínio lógico, matemática, estatística, matemática financeira. Então, esses outros assuntos quebravam a forma de estudo, né? E aí, quando eu começava a sentir que eu realmente já estava esgotando fisicamente, eu ainda introduzia períodos de revisão. Por quê? O assunto novo é sempre mais desgastante de se aprender. Enquanto a revisão, como você já teve contato com aquele assunto, costuma ser menos demandante da sua mente. E o processo de revisão pode ser feito de várias formas possíveis, né? E aí também vale como você lida com essas coisas. Muitas vezes eu fechava os olhos, deitava na cama e ia lembrar tudo que eu tinha estudado naquele assunto. Outras vezes eu ia caminhar com um livro que eu já tinha feito marcações, e aí eu olhava as marcações, fechava o livro, continuava caminhando e pensando sobre aquele assunto, vendo tudo que eu lembrava. Depois eu olhava novamente o livro e via se tinha algum conceito, alguma coisa que me escapou à memória. Por que essa técnica é interessante? Porque o seu cérebro, ele acaba associando muito a fonte do conteúdo com a sua capacidade de lembrá-lo. Então, é muito fácil lembrar o que você está tentando estudar ali com o livro aberto. Mas você precisa fazer a sua mente, treinar a sua mente a retomar aqueles assuntos quando você estiver em outro contexto. Além disso, eu coloquei aqui embaixo revisão e questões. A gente tem geralmente 2 tipos de pessoas. As pessoas que só querem estudar a teoria e acham que é perda de tempo resolver questões, e as pessoas que só querem resolver questões, achando que a teoria já está embutida ali. E a verdade é que não é sempre assim que você resolve o problema. Na verdade, você precisa dos 2. Por quê? Porque questões acaba tendo um viés de passado. Você só vê como já foi cobrado em provas anteriores. E isso é uma dificuldade em relação a concursos públicos, porque com o passar do tempo, acumulando aí mais de 30 anos de história de concursos públicos, desde da Constituição e da redemocratização, já foram feitas centenas de milhares de questões sobre cada um dos assuntos que vão cair na sua prova. Talvez as questões específicas do setor elétrico tenham ainda muita margem de cobrança, de criatividade, de cobrar de formas diferentes. No caso das matérias básicas, a banca tenta
pensar novas maneiras de cobrar aquilo. Então, cobrar assuntos que no passado foram menos explorados. E aí, quem fica apenas resolvendo questões acaba perdendo esses pontos na hora da prova. E o cara que só estuda teoria? A teoria, ela pode dar algum tipo de ilusão de domínio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você sente que você sabe aquele assunto, que você leu bastante vezes ali, você consegue lembrar às vezes de cabeça. Só que as questões têm formas específicas de cobrança. E a gente vai entrar nisso um pouco mais a fundo mais para frente nesse debate, mas resolver questão é se atentar para as minúcias ali do que está sendo dito ou de como conceitos diferentes, espaços se conectam. Então, a habilidade de resolver questões, que acaba sendo, que é verificado na hora da prova, de uma prova objetiva, ela é construída. Resolver questões é uma arte. E como toda arte, você precisa de prática, muita prática. Então, a sua mente vai ficando mais atenta a essas nuances dos conceitos, como eles se relacionam, que tipo de forma de cobrança a banca faz, e nisso você acaba aumentando a sua pontuação. Vale lembrar que, na hora da prova, não é apenas uma questão de conhecimento que está sendo medido. É uma questão também de velocidade. Resolver questões faz com que você ganhe tempo na hora da prova. Se você conseguir identificar rapidamente qual é a forma de cobrança que eles estão fazendo ali naquele momento e identificar, se for uma questão V ou F, qual é o erro ali, por que aquilo pode ser considerado errado, você passa rapidamente por aquela questão. Se você não tem prática de resolução de questão, você acaba demorando um bom tempo ali para conseguir seguir em diante. E nessas provas densas, com muitas questões, às vezes acompanhadas de redação, seguidas de cansaço, você acaba tomando muito tempo e ficando pressionado no final da prova. Esse foi um erro que eu cometi nas primeiras provas que eu fiz. Eu não me atentava tanto ao tempo, eu achava que havia tempo suficiente para resolver todas as questões. Acabava demorando ali 5 a 8 minutos em um item só. Então, para pontuar um ponto, eu gastei ali 8 minutos e chegou o final da prova e me faltaram umas 20 questões para resolver. Provavelmente, se eu tivesse seguido adiante, várias das questões que eu deixei de resolver tomariam cerca de 30 segundos, uma leitura rápida com a resposta bem objetiva e clara, né? Então, é sempre necessário você equilibrar a teoria com a prática e também o conhecimento novo com a revisão. Esse é outro erro comum que acontece muito com quem nunca estudou para concurso, que é de tentar esgotar todo o conteúdo. Simplesmente ir avançando, avançando. Eu quero ler todos os PDFs, eu quero ver todos os vídeos. E sem se preocupar muito em consolidar aqueles assuntos. Em retornar, revisar, resolver as questões. E, para surpresa de ninguém, ao final, o resultado costuma ser bem inferior se você estivesse revisando. Vale a pena ressaltar também que o tempo necessário para aprender ou ter o contato inicial com o conteúdo novo é muito maior do que o de relembrar. Por isso essas proporções que eu coloquei aqui, então de 5 para 1, né? De 50 minutos de leitura, você com certeza tem tempo de sobra para revisar aquilo em 10 minutos. Você vai retomar ali as marcações que você fez no texto, olhar suas anotações e você pode incluir também questões, né? Questões que você errou quando você estava praticando, dar uma olhada nelas, descobrir por que você errou e talvez até anotar esses erros. Esse tipo de estrutura aqui é que eu acho que vale a pena vocês fazerem para o estudo da ANEEL. Claro, você não sabe ainda quantas semanas você tem até a prova. Na verdade, ainda está sendo solicitado, no momento que eu gravo esse vídeo, as vagas para o concurso, né?
De qualquer forma, você pode fazer uma estimativa. Em geral, o concurso ocorre cerca de 2 meses depois do lançamento do edital. Eles vão solicitar as vagas em maio, supondo que seja no início do segundo semestre, em julho. Você teria agosto e setembro. Então, dá para você fazer um levantamento desse tipo. Segundo, as matérias não estão definidas. No vídeo anterior, eu tinha comentado, algumas coisas são inevitáveis para um concurso como o da ANEEL. É uma agência reguladora, então você vai precisar saber o básico ali de português, constitucional, direito administrativo e alguma coisa quantitativa ali, raciocínio lógico, matemático, talvez um pouco de estatística e uma aposta que seria plausível para alguns dos cargos seria o de análise de dados, que está sendo uma tendência dos concursos, né? Então, isso você sabe que deve estar ali no conteúdo básico. Já no conteúdo específico, você sabe quais são as principais leis do setor. Se ainda não sabe, com certeza a Rede de Energia vai te ajudar aqui. A gente pode olhar o edital do último concurso, e isso com certeza serve de referência ali para determinar quais são as leis que a agência considera mais importantes, mas passado o tempo, passado mais de 13 anos desde o último concurso, a gente sabe também que surgiram novas leis com grande importância. E esse tipo de levantamento a gente está fazendo aqui na escola também, para trazer quais dessas leis vão ter maior destaque no próximo concurso. A gente sabe também que esperar o edital sair é a forma mais fácil de você não estar competitivo. O conteúdo específico é muito longo e ele exige que você já comece a estudar com antecedência. A grande vantagem de estudar aqui pela Rede Energia é que a gente ensina como funciona o setor elétrico. E a partir do momento que você entende como ele funciona, ler a lei seca, aquela linguagem jurídica ali que é muitas vezes difícil de compreender, ela fica muito mais clara, né? Você entendendo como funciona o setor, você consegue fazer associações entre trechos diferentes da lei. E é isso que vai ser cobrado na prova. Não dá para você criar a expectativa de que eles vão simplesmente reproduzir alguns incisos da lei e trocar uma palavra ou outra. Esse tipo de cobrança talvez fizesse sentido há 20 anos atrás, quando estava nos primórdios do concurso público, quando não tinha cursinhos especializados, tinha uma enorme dificuldade de encontrar livros voltados para esses assuntos. A pessoa tinha que ir na biblioteca e ficar caçando ali, até mesmo para acessar as leis, né, num período inicial da internet ali. Agora não. Agora existe muita informação disponível, muitos cursos especializados, muitas videoaulas. E a dificuldade hoje é você identificar qual é o material que te prepara melhor. A banca, ela conhece esse contexto, ela sabe a quantidade de informação disponível. Então, ela ajusta o nível de cobrança dela com esse conhecimento. Eles não vão fazer uma cobrança trivial, porque eles sabem que se eles fizerem isso, todo mundo vai acertar. E aí você não seleciona. A banca sempre está medindo o nível de dificuldade ali. Ela não pode cobrar no nível tão forte, senão ela acaba não selecionando bem, acaba fazendo com que as pessoas que acertam por sorte se beneficiem. E quando a gente joga a escala de pessoas fazendo a prova, essa sorte acaba surgindo, né, por mera questão de probabilidade. Mas ela também não pode fazer uma prova fácil demais, que as pessoas acertem 90% da prova, né? Então, acertar esse nível de cobrança é sempre um cálculo difícil para a banca. Mas pode saber que as questões da parte específica, que vão ser as questões que vão determinar quem vai ser aprovado, porque vão ter provavelmente um peso maior do que as questões básicas, e porque o nível de cobrança vai separar o concurseiro profissional de quem está realmente dedicado ali
a entender o setor elétrico, nessas questões eles vão enfatizar o entendimento do funcionamento do setor elétrico. Então, vamos tentar resumir as etapas desse processo de planejamento. Qual a ideia do planejamento? É você identificar onde você está, onde você quer chegar, tentar estimar o que deve acontecer ao longo desse caminho e o que você vai fazer para resolver cada um desses problemas nessa sua jornada. Então, necessariamente, o planejamento lida com incerteza. E essa é a situação em que a gente está agora. Há muitas incertezas em relação ao concurso da ANEEL. Que tipo de soluções você pode ter? Primeiro, estudar antes. É uma competição, é uma corrida. Então, quem começa a correr antes, quem começa a entender os conceitos, a fazer escolhas mais inteligentes, a escolher os melhores métodos de estudo, selecionar os melhores materiais, essa pessoa com certeza sai na frente. É uma corrida que nem todos partem do mesmo ponto de partida. Há pessoas que já têm conhecimentos um pouco mais avançados em uma área ou outra, e outras pessoas que vão precisar aprender o básico. Mas para uma prova de concurso, o que conta mais geralmente é o quanto você estudou para aquele concurso específico. Não adianta você falar, eu sou engenheiro, eu já estudei muito sobre esse assunto. Não, você vai precisar estudar especificamente para aquele concurso. Aprender a resolver questões, aprender como é cobrado, aprender as outras matérias. Não tem nenhuma formação que te ofereça uma preparação integral ali de direito, de matemática e dos conhecimentos específicos da prova. Até mesmo de português, né, que é uma dificuldade de muita gente. Então, o conhecimento prévio pode dar alguma diferenciação, mas a verdadeira habilidade que diferencia os candidatos é o quanto você sabe estudar, o quanto você sabe aprender. Porque isso afeta a eficiência do seu estudo, o quanto você avança, o quanto você retém dentro de um mesmo período de tempo. Por essa razão, você vai encontrar pessoas que passaram em concurso público com 3 meses de estudo e outras pessoas que demoraram até 10 anos para passar. Claramente isso varia em relação ao nível de dificuldade dos concursos, mas também afere a qualidade do seu estudo. Então, retomando um pouco aqui o que a gente discutiu nesse vídeo. Primeiro, a grande dificuldade para uma prova como essa é você identificar o que você precisa priorizar, como alocar o seu tempo para conseguir pontuar mais na prova. Então, aqui estão alguns critérios que eu acho que podem te ajudar com isso. Primeiro, tentar estimar quantas questões de cada matéria vão cair na prova. Isso você pode pegar provas recentes e ver como que a cobrança numa prova básica. Talvez olhar outras agências reguladoras e tentar fazer esse levantamento. Então, quantas questões de português? Qual é o peso proporcional que o português acaba tendo na prova, né? Avaliar isso percentualmente para ver qual é o tempo que você deveria dedicar para pontuar naquela prova. O número de PDFs, isso aqui considerando os cursinhos tradicionais, geralmente eles dividem a cada matéria por uma quantidade de PDFs. Dê uma olhada na extensão desses PDFs, na quantidade de PDFs. Um cálculo que você pode fazer sempre é observar quanto tempo você tem até a prova, vamos supor, 200 dias até a prova.
e quantos PDFs você precisa ler até lá, ou você pretende ler, né? PDFs, vídeos, etc. E aí tentar fazer esse cálculo de viabilidade. Poxa, eu preciso ler 100 PDFs. Eu consigo ler um PDF por dia. Então, minha média ali seria de meio PDF por dia. Legal, parece que é viável, né? Se de repente você tem 50 dias até a prova e 100 PDFs, você precisaria ler 2 PDFs por dia. Isso já começa a dificultar. Se você não tiver, esses PDFs foram todos conteúdos novos para você, conteúdos que você nunca se deparou, começa a parecer um pouco menos viável o seu tempo de estudo. Então, essa análise vai ser uma análise individual. Depois entra a questão da percepção de dificuldade. A gente sabe que nem toda matéria é feita da mesma forma. Tem matérias que você vai ter facilidade, que às vezes com 30 minutos que você separar ali para estudar aquilo, você já avança rapidamente. E outras matérias que você vai ter grande dificuldade. Às vezes você é engenheiro, a parte de direito te parece muito confusa, um linguajar muito cansativo. Você começa a ficar ansioso só de pensar que você precisa ler aquilo. Então, essa percepção de dificuldade pode gerar um peso diferente. Ela não tem tantas questões na prova, não tem tantos PDFs, mas essa percepção de dificuldade aumenta a posição dessa matéria no ranking de prioridade ali que você vai definir. E tem a questão do tempo. O tempo aqui talvez seja a variável de maior incerteza. Qual é o tempo até a prova? Quanto tempo eu tenho por dia para estudar? Quanto tempo eu preciso para aprender bem cada uma das matérias? Uma lição simples é claramente que quanto antes você começar, melhor tende a ser o seu resultado lá na frente. E essa questão do tempo acaba dialogando muito com a nossa ansiedade. A tendência é que as pessoas achem que não há tempo suficiente. E a verdade é que a nossa mente, ela não é muito boa em alocar o que a gente precisa fazer ao longo do tempo. Geralmente, a gente acha que não vai dar tempo, porque a nossa mente não consegue imaginar a repetição do que você está fazendo ali distribuído ao longo de vários meses. Mas você ficaria muito surpreso o quanto você consegue aprender com 1 mês de estudo, com 2 meses de estudo. E aí entra a questão da eficiência. Existem casos de pessoas que saíram do zero em termos de conhecimento de concurso público, das matérias básicas, e que passaram concursos de altíssimo nível. Tem um caso específico de um colega que passou em 6 meses para auditor da Receita Federal. É um concurso muito concorrido e ele vinha de uma área de formação que não ajudava ele de forma alguma. Ele era psicólogo e ele teve que aprender ali direito, contabilidade, etc. Então, o que ele tinha de diferente? Primeiro, ele sabia aprender e segundo, ele criou um bom planejamento com uma boa metodologia de estudo, conseguiu enfatizar o que era cobrado de fato na prova e ele conseguiu pontuar mais do que as pessoas que não utilizaram bem o tempo delas. Provavelmente ele competiu com pessoas que estavam estudando há 2 anos, há 3 anos. E o caso dele chama bastante atenção, é um caso um pouco mais raro, porque esses são concursos tradicionais, né? O concurso da Receita Federal, por exemplo. O caso de vocês aqui é diferente. Concursos muito específicos, com esse tipo de conhecimento do setor elétrico, ele acaba tendo uma competição muito menor do que esses concursos tradicionais. Essas áreas de concurso, por exemplo, a área de controle, que é de auditor da Receita, ou então de auditor de um tribunal de contas, as pessoas estudam basicamente os mesmos pilares de matérias
e acabam podendo disputar muitos concursos, né? No caso aqui do concurso da ANEEL, esse conhecimento ele não é replicável em muitos outros concursos. Então, grande parte dos concurseiros profissionais não tem coragem de estudar para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, há quem faça o cálculo oposto. Se você sabe que grande parte das pessoas não vai querer fazer essa aposta de estudar um conhecimento específico que vale principalmente para esse concurso e não tem muitos outros concursos, talvez aquele indivíduo vai se dedicar profundamente ali a aprender esse conteúdo. É uma estratégia válida. Isso acontece muito, por exemplo, com regiões, né? As pessoas sabem que muitas pessoas não querem virar auditor no Roraima. Então, eles selecionam o Roraima como o local que ele vai disputar as vagas. E isso acaba funcionando muitas vezes. São sempre apostas. E essas apostas vão depender muito do entendimento de cada pessoa sobre a competição, sobre o tempo que você tem de estudo, sobre como você vai dedicar o seu tempo, né? Quais são os seus custos, oportunidades, né? O que você poderia estar fazendo com esse mesmo tempo, né? Mas a verdade é que um concurso como esse, um concurso da ANEEL, que chega a pagar ali inicial entre 12, 15 mil e final próximo a 20 mil reais, não são muitos cargos no Brasil que pagam isso tudo, né? Isso te lança automaticamente para a elite da renda do país, né? Te coloca entre os 5% mais rico, ou até mesmo entre 1% mais rico de toda a população do Brasil. E se você está no 1% mais rico da população do Brasil, em geral, você está numa elite de renda mundial também. E existe sempre outra variável aí que muitas pessoas ignoram. Não basta comparar somente salário bruto do setor público com o setor privado. Existe um ativo ali que tem um valor que é inestimável, que é a estabilidade no serviço público. Quanto você pagaria em termos monetários para saber que você não vai estar suscetível a uma demissão arbitrária dentro de uma empresa, né? Uma perseguição? Isso permite que você consiga fazer planos de longo prazo, que você consiga imaginar como estruturar a sua família. Então, dependendo do valor que você atribui para isso, esses 20 mil reais é só parte da situação, né? Você tem uma vida estruturada, você tem muitos direitos, porque isso tudo é estruturado legalmente, né? Além disso, existe um valor do quanto que você vai estar lidando com temas muito importantes do setor, né? Vai estar trabalhando diretamente com essas coisas, na formulação ou acompanhamento dessas mudanças normativas do setor, né? O serviço público, então, acaba sendo algo de vocação, do quanto que as pessoas valorizam alguns desses ativos e também o quanto elas gostam de participar de temas que têm grande relevância para a sociedade. Então, concluindo esse vídeo sobre planejamento, todas essas ideias que eu apresentei ao longo do vídeo servem para você priorizar o que você acha que você deve estudar, tentar fazer um levantamento ali de quanto tempo você tem de estudo por dia, por semana, e estimar isso na sua expectativa, né, de quanto tempo você tem até a prova. Vale a pena, claro, você pensar nos materiais que você está escolhendo, lembrando que é uma competição, então é importante você sempre buscar o melhor, né? E o tempo inteiro reavaliar isso daqui, né? Porque às vezes você começa com algumas premissas, né? Assumindo que você tem tanto tempo até a prova, então assumindo que você tem mais ou mesmo menos tempo de estudo por dia, e conforme você vai de fato tentando executar o seu planejamento, você vai precisando fazer ajustes, né? Por exemplo, com certeza, quando sair o edital, vai ter algumas mudanças, talvez que você não previu
em relação ao conteúdo, né? Talvez dentro de uma matéria haja tópicos que você não tinha considerado, ou alguma matéria que você estava estudando, de repente ficou de fora, ou uma matéria que você não tinha antecipado, acabou sendo colocada dentro do concurso. Mas quem que deve chegar mais competitivo para uma prova dessa? É quem conseguir já ter um entendimento amplo do setor elétrico, de como funciona, quais são as principais leis e etc. Quem já tiver estabelecido uma base sólida das matérias básicas, e quem vai utilizar esses últimos 2 meses até a prova, depois que sair o edital, para revisar, para consolidar e para fazer esses pequenos ajustes. Poxa, tem algo que eu não tinha previsto. Então, dê uma olhada naquele assunto. Faça questões sobre aquilo, acelere aquele assunto, né? Além disso, separe um tempo para resolver simulados. Conforme vai chegando mais perto da prova, os simulados vão te ajudando a praticar, né, a duração da prova, os diversos assuntos, e é sempre importante você fazer essas questões com os comentários, porque o que importa não é aquela questão especificamente, aquela questão inédita que foi criada ali para um simulado. Não, o que importa é você saber analisar aqueles temas. Então você sempre vai passear por aquele assunto, tentando verificar, levantando pedra, olhando atrás das árvores, vendo que você conhece realmente todo aquele território. Então, com isso a gente encerra esse vídeo e eu vou fazer mais um vídeo depois sobre a execução, né? Como de fato, dicas específicas de como estudar mesmo para o concurso. Essa ideia do planejamento aqui é extremamente importante. Eu falei várias dicas interessantes para você pensar como que você vai fazer esse planejamento, criar seu cronograma, estabelecer os materiais e como que vai ser sua rotina. E no próximo a gente vai entrar nos específicos, né, do o que é estudar para um concurso público e levando sempre em consideração as especificidades desse concurso da ANEEL. Então a gente se vê em breve. Até mais.